Seja bem-vindo mais uma vez, este é o Trocando Ideias, um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, um espaço para você ter suas perguntas respondidas, contando com a colaboração do querido Reverendo Hernandes. Como é que vai, pastor? É sempre um privilégio, viu, Tiago, estar aqui, sobretudo para ajudar, respondendo perguntas à luz da Bíblia. É um privilégio. Muito obrigado, viu, pastor? Amém. Sabe aquele momento de gabinete do pastor, que você está com alguma dúvida, está com o coração meio conturbado, você conversa com o pastor? Esse é o momento para você aqui também. Então, se você tem sua dúvida, tem algum questionamento sobre sua vida cristã, aproveite esse espaço. Mande um e-mail para cá, trocandoideias@lpc.org.br. Eu começo então com a participação de Misael Marques. Pastor, eu sou convertido a Cristo faz alguns anos, mas às vezes eu me pego com pensamentos de dúvida a respeito da existência de Deus, do diabo, céu e inferno. O que fazer para tirar esses pensamentos? Essa é uma questão que precisa ser olhada com muito cuidado. E vou recorrer, Tiago, aqui a um dos escritos do Dr. Mark Lloyd Jones, no seu livro Combate Cristão. Ele diz que quando você tem um pensamento que não é aquilo que você quer, aquilo que você crê, aquilo que você defende, esse pensamento não é seu. Ele chama isso de dardos inflamados do maligno. Como é que você apaga esse dardo inflamado? É com o escudo da fé. É você verbalizar: eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador, eu creio que o céu é a minha pátria, eu creio que o inferno é lugar de condenação daquele que não crê. Reafirma essa fé. Voltando ainda, citando agora Martim Lutero. Martim Lutero dizia o seguinte: você não pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho sobre a sua cabeça. Os pensamentos passam pela nossa mente independentemente da nossa vontade. Nós não temos controle sobre isso. Mas nós não precisamos pegá-los e ruminá-los. Então, para esse irmão, eu diria o seguinte: se esses pensamentos vêm, se você de fato é uma pessoa convertida ao Senhor Jesus, quando vier esses pensamentos, apague esses dardos inflamados do maligno com o escudo da fé. Não deixe o passarinho fazer ninho na sua cabeça. Eu vou para a próxima pergunta, que vem do Roberto Reis. Pastor, referente a um vídeo antigo do senhor falando sobre divórcio, o senhor pontuou duas coisas, que são traição e abandono, porém, existe a questão da agressão física. Nesse caso, a pessoa não pode se divorciar? Deus abençoe. Muito bem, deixa eu dar uma olhadinha aqui num texto que eu acho importante, Tiago, escrito pelo apóstolo Paulo. Ora, ele diz assim: ora, aos casados ordeno, não eu, 1 Coríntios 7,10, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, que o marido não se aparte da sua mulher. Então, nós temos na Bíblia duas cláusulas exceptivas claras para um divórcio. Primeira delas, Mateus 19:9, a infidelidade. Segundo, 1 Coríntios 7:15, que é o abandono. Está escrito aqui: mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte, em tais casos não fica sujeito à servidão nem irmão nem irmã. Deus os tem chamado à paz. Mas existem outros componentes, Tiago, que não são contemplados aqui, que precisam ser considerados. Por exemplo, nenhuma mulher tem a obrigação de ficar num julgo conjugal se este homem, por exemplo, bate na sua esposa, se ele agride fisicamente a sua esposa, ou se ele subjuga a sua esposa, ou se ele requer dela um comportamento que agrida a consciência cristã dela. Então,
esses elementos encaixam também dentro desse ponto. Que o marido, por exemplo, que bate na esposa, agride a esposa, desde há muito já abandona essa esposa. Ela pode ser uma escrava dele, subserviente a ele, um capacho dele, mas esposa não é. Então, por que eu estou lhe dizendo isso? Certa feita eu fui chamado às pressas para atender um caso de emergência que o marido estava espancando a esposa. E eu corri para lá, quando eu cheguei, o cara já tinha saído furiosamente, eu cheguei a vê-lo à distância, e a mulher chorando, machucada. E ela disse, mas eu tenho que ser submissa a ele. Eu falei, não, você não entendeu o que é submissão. A Bíblia diz que a esposa é submissa ao marido, ao próprio marido, como a igreja é submissa a Cristo. Cristo não espanca a igreja. Cristo não agride a igreja. Cristo não bate na igreja, não fere a igreja. Ele deu a vida por ela. Então, quando uma mulher ela é agredida fisicamente, machucada, maltratada, ameaçada, e achar que ela tem que ser submissa, pegando o texto de Paulo, de Efésios 5, ela não entendeu o que Paulo está escrevendo. Então, essa questão da agressão física é muito séria, muito grave. Há outros casos, que é o caso aqui, às vezes, por exemplo, um conflito. O casal está igual porco-espinho, se aproxima, espeta um ao outro. Mas não teve adultério, não teve abandono, os dois estão numa confusão de gênio, né? Conflito de gênios. O Paulo está recomendando, talvez esse casal dê uma separada por um tempo. Se mudou, se houve transformação, se houve arrependimento, reconcilia. Então, tem hora que uma separação física pode ser terapêutica, para clarear o problema. Se não resolver o problema, é o que Paulo está recomendando aqui. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Mas as cláusulas, porque isso que nós mencionamos, entram dentro dessas duas cláusulas, é infidelidade e abandono. Muito bem. Obrigado, Roberto, pela sua pergunta aqui com a gente no programa. Nós temos a participação de Valdemir Júnior agora. Há um versículo que diz que se eu confessar com a minha boca que Jesus é Senhor e crer nele, eu estarei salvo. E como seria essa confissão? Não importa o lugar e a situação em que ela seja feita, ela vai funcionar, pastor Hernandes? É normal não ter certeza da própria salvação? Veja bem, é muito boa a colocação aí, eu preciso voltar a isso aí. Então vamos ver aqui. O texto que ele está referindo é Romanos 10, 9. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pode ser em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Confessar Jesus como Senhor. É o dono da minha vida, ele manda na minha vida, ele controla a minha vida, ele dirige a minha vida. Eu pertenço a ele. Eu recebi como meu Senhor, como meu Salvador. Está salvo. O que é anormal é não ter certeza da salvação para mim. Porque o Senhor está dizendo, serás salvo. Se você fizer isso, o resultado é salvação. Então, quando eu deixo de ter certeza de salvação, eu estou duvidando que Jesus falou, que Paulo está falando o que ele está falando aqui. Por exemplo, lá em João 6, 47, Jesus disse assim, João 6, 47, olha que coisa interessante aqui, ó. Jesus disse assim, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Pergunto, Jesus pode mentir? Não, não pode mentir. Ele é a própria verdade. Então, quem é que tem a vida eterna? Quem crê em Jesus. Quem crê em Jesus tem o quê? A vida eterna.
o verbo ter está no presente indicativo. Eu tenho esse telefone na minha mão, certo? Eu não terei, eu não tive, eu tenho. Está aqui, ó, minha mão. Então, se você crê em Jesus, você tem a vida eterna. Ele que está prometendo. Mas vamos ao último texto, só para deixar isso mais claro ainda. Lá em João 5,13, 1 de João 5,13, está escrito o seguinte. Olha aí. Isso está claríssimo. João escreve assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. João está escrevendo essa carta para que você, que creu no Senhor Jesus, saiba que você tem a vida eterna. Então, se eu acho que eu não posso ter, e se eu tenho dúvidas, estou deixando de crer no que está escrito aqui. Eu escrevo para que vocês possam saber que vocês têm. Então, a segurança da vida eterna, ela é uma grande bênção de Deus para nós. Porque você não fica nessa gangorra espiritual. Tem crente que acha, Tiago, que se Jesus voltar, por exemplo, e ele tiver numa qualquer situaçãozinha de constrangimento, cometi um deslize, Jesus, eu estou perdido. Tem gente que acha, inclusive, eu já vi isso, que o cara dorme de pijama, comprido, se Jesus voltar de noite e ele tiver de roupas mais Se tiver curtas, de calça curta, ele fica. ele fica. Tem gente que acha que se Jesus voltar, o marido e mulher tiver numa relação íntima, ele fica, porque acha que aquilo é pecado. Ele não entendeu a segurança da salvação. Você está salvo. Absolutamente salvo. Não a salvação que depende de mim, que eu que estou salvo, eu que Não, é Ele que segura na minha mão. Não sou eu que seguro na mão dele. Não depende da gente, então. Não depende da gente. Você creu, está salvo. Segundo o que a gente leu nesses 3 textos, então, a nossa parte é apenas crer. É crer. Se você crê, você tem. Crer em Jesus. Agora, veja bem, deixa eu só clarear mais isso para a gente fechar. Não é crer do jeito que o fulano diz, que o Beltrano fala, que a igreja proclama, esta ou aquela. Jesus, lá em João 7,37, diz assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse crer não é só saber que ele existe. Esse crer não é só um sentimento intelectual. Esse crer não é apenas um sentimento para uma hora de necessidade. Aí eu estou doente, eu creio que Jesus me cura. Aí Jesus curou, eu também esqueço de Jesus. Não, é crer no sentido pleno da palavra. Confiar nele como seu único, suficiente Salvador e Senhor. Se você crê que Jesus é o seu único, suficiente Salvador e Senhor, se você nasceu de novo, você tem a vida eterna. É Muito isso. bem. Estudar a Bíblia para mim tem sido cada dia algo mais fascinante na minha vida. Que e bom. eu quero convidar você a vir estudar a Bíblia com a gente na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Eu passo a palavra agora ao pastor Elias, que vai falar um pouco melhor sobre isso. Pois é. Então, eu vou hoje tratar de uma coisa só, Escola Bíblica Dominical. É a melhor escola do mundo, é a maior escola do mundo, e a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem uma escola bíblica dominical extremamente eficiente para as crianças, para juniores, para adolescentes, para jovens, para casais, para novos convertidos, para todos, enfim. Pastor Arival e eu ministramos na classe do templo, fica lotado. Eu estou expondo o livro de Eclesiastes, que é um livro fascinante. O pastor Arival está expondo Isaías, mas há muitas classes funcionando com muito zelo pelo ensino da palavra de Deus. Se você quer aprender a palavra de Deus, venha para cá, participe conosco. A Escola Dominical é todo domingo, 9h30 da manhã. Na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151, para você que está em São Paulo. Para você, Marina e Brenton, que estão na Austrália, para o Thiago Giorgiani, que está na Itália, outros amigos meus espalhados pelo mundo,
acesse pelo YouTube do canal da igreja, todo domingo, toda a programação da igreja ao vivo, além das outras programações nos outros dias. E essa é a nossa querida igreja presbiteriana de Pinheiros. Louvado seja Deus. Fica aqui o nosso abraço, obrigado pela sua companhia até o finalzinho do Trocando Ideias de hoje, viu? Um abraço, gente. Até breve.